Oi, aqui é a Duanito aí e vamos começar o primeiro vídeo de matemática do ano. Pim, pim, pim! Simbora! Então, a gente começa com conjuntos. Conjuntos é a união de qualquer coisa. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um conjunto de números. O conjunto vazio é quando não tem nenhum número no conjunto. Pode ser denominado como 0 e um tracinho, ou como entre parênteses, não, em chaves e sem nada dentro das chaves. Esse é o conjunto vazio. E o conjunto utilitário é quando só tem um elemento dentro do conjunto. Pode ser qualquer um elemento, mas é só um elemento. Agora, olha isso. Temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele apresenta dois números, que é 1 e 2. E o conjunto B apresenta três números, que é 1, 3, 4. A união desses dois conjuntos seria 1, 2, 3, 4. Que a união é todos os números dos dois grupos sem repetir. Vamos para o diagrama de Venn. Ó, look essa imagem. Tudo que está em roxo é a união do conjunto A e o conjunto B. E o que está no centro, vamos pegar um outro diagrama. Por exemplo, o 5, que está aqui, é a interseção. Ou seja, aquele número onde aquele número que é repetido pelos conjuntos. Então, vamos começar com a primeira atividade de diagrama de Venn. A gente vai ver a interseção entre alongamento e hidroginástica, que são 20 mais 5 nesse diagrama. Olha ali. E são a interseção desses dois grupos, mas não dos três, porque a interseção dos três seria somente o 5. Nesse caso seria 20 mais 5, que seria 25. Já da hidroginástica e da musculação, seria 5 mais 36, que daria 41. Já da musculação e do alongamento seria 5 mais 23, que daria 28, como a gente vê aqui nesse diagrama. Olha, 5 ali. Então, se a gente não tivesse a informação do 61, se esse 61 não existisse, a gente só teria a informação de número total de pessoas que fazem alongamento, que no caso é 109. A gente diminuiria essas partezinhas de interseções com os outros grupos até receber o resultado, que seria 61. Olha ali. Seria 20 menos 5 menos 23, que daria igual a 61. Já o total das pessoas que fazem a atividade, a gente soma todos ali. A gente soma 143 mais 20, mais 5, mais 61, mais 98, até dar todos os grupos, e a gente consegue o total de 385. A gente faz assim num cantinho da prova e a gente soma tudo até dar o total. Então, os grupos eles podem ser abertos, fechados, ou aberto para a esquerda e fechado para a direita, ou vice-versa. Nos grupos abertos é tudo entre, então não inclui os números que estão tipo 1 e 10. Não vai incluir nem 1 e nem 10, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já os números fechados incluem, então se fosse 10, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclui o 1 e o 10. Fechado para a esquerda e aberto para a direita. O fechado
um lugar onde estiver fechado, você inclui o número, o lugar que estiver aberto, você não inclui. E tem várias representações, tipo, algebricamente, que podem te confundir, mas conforme eu for falando, vai deixar as representações algébricas por aí. Função. Vamos começar com função. Função depende de dependência de variáveis. Por exemplo, no restaurante, vamos supor que o prato por quilo seja R$ 28. Então, a função disso vai ser o peso do quilo, que vai ser 28, já o tanto de quilos que você pesou, e isso vai ter o preço. Ou seja, a sua conta depende do seu peso. Numa função, existe o domínio, a imagem e o contradomínio. Por exemplo, nessa imagem, o domínio é 1, 2, 3, 4, que está ligado com os números 5, 6, 7 e 8, que são a imagem. Já no conjunto B, que tem a imagem, você consegue ver os números 9 e 10. Esses não estão ligados pelo domínio. E todo o conjunto B, até os que não estão ligados, são chamados de contradomínio. Lembrando que no domínio, se for numa fração, um denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então o domínio não pode ser igual a zero. Isso dá para fazer umas equações legais. E também se for numa raiz quadrada ou raiz de índice par, ele não pode ser números negativos, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí se for misturado, aí dá uma conta muito louca. Agora a gente vai para a atividade 2. A gente vai determinar o domínio dessas três funções. Na primeira, o denominador não pode ser zero, porque o denominador nunca pode ser zero. Então, nesse a função 1x tem que ser todos os reais, o domínio tem que ser todos os reais menos o zero. Olha ali. Já na segunda questão, a gente tem que também fazer, o domínio não pode, o denominador não pode ser igual a zero. O x mais 3 não pode ser igual a zero. A gente vai usar o igual, mas na verdade é aquele sinal de igual com um risquinho no meio, que é diferente. Só que a gente não tem isso no Word. Então é x mais 3 diferente de zero igual a x diferente menos 3, ou seja, o domínio tem que ser diferente de menos 3. Então, todos os reais menos o menos 3. Já a terceira, que é a C, né? A gente tem que o domínio ele não pode ser um número negativo, pode ser igual ou maior que zero. A gente vai usar o maior sem risquinho embaixo, porque a gente não tem essa opção no Word. Até tem, mas é muito demorado. Então a gente tem que botar 2x é maior ou igual a menos 3. A gente vai fazendo essa equação até chegar aqui o domínio. Tem que ser o x tem que ser maior ou igual a menos 3 dozeavos. Gráfico de uma função. Como construir uma função, pode ser até o fim, no plano cartesiano? Vamos supor que seja uma função afim, ou seja, f de x igual a vezes x mais b. O b é o termo independente, então a gente vai no y e a gente marca o termo independente. Vamos supor que a função seja f de x igual a 3x mais
6. O 6 é o termo independente, então a gente vai lá no plano cartesiano e marca o 6. Depois a gente pega essa equação igual a zero para tentar descobrir o zero da função. Aí descobrindo o zero da função a gente marca lá no eixo x o zero da função. Aí a gente faz um risco entre eles e conseguimos fazer o gráfico da função. Ou a gente pode fazer o clássico, tipo 0, aí tu faz a continha e vê qual é o resultado. Aí o 1, aí tu faz a continha e o resultado, que é o x e o y. Aí tu faz essa tabelinha para também, se você quiser um pouquinho mais detalhado. Observe essas funções aqui, que estão aparecendo aqui na tela. Observe que elas têm um resultado igual. Essa aqui é 9 e essa aqui é 9. Então, elas são chamadas de funções pares. Observe agora essas. Tá vendo que o resultado aqui são iguais, porém só muda o sinal? Essas aqui são chamadas de funções ímpares. Agora, olhe essa daqui. Tá vendo que o resultado é completamente diferente? Então o nome disso é nem par nem ímpar. A função injetora é 1 para 1, ou seja, todo o resultado x vai ter um número diferente. O que não é injetora, então? Vamos supor f de x igual a x ao quadrado. Porque mesmo se você botar um resultado... Pois a gente acabou de gravar a câmera nesse exato momentinho. A gente vai continuar, mas agora com essa tela preta e eu explicando assim meio por cima. Mesmo se você fizer duas operações e uma ser com o sinal negativos, o resultado ainda vai continuar sendo o mesmo. Sobrejetora é quando a imagem ocupa todo o contradomínio. O que não pode ser? Não pode ser aquelas operações que eu já dei, que em fração o denominador nunca pode ser zero e nem em raiz. Bijetora é a união das duas características, uma sobrejetora mais injetora. Essa aí é a bijetora. Função composta é uma função dentro da outra. Aí você substitui os x pela função e aí você acha o resultado. Substituindo na própria função. Substitui dentro da função. Então, nessa atividade 3, a gente tem que determinar o f de 12, sabendo que o f de 3 igual a 2. E sabendo a forma da função afim, que é a f de x igual a vezes x. Então, a gente também tem a informação que f de 3 é igual a 2. Então, a gente pode substituir esse f de 3 por 2 aqui na equação. A gente pode botar f de x, de 3, né? E a gente pode botar já direto 2, que é igual ao x, que no caso seria o 3, né? Vezes a. Então, a gente continua. Essa equação a gente descobre que a é igual a 2/3. Com essa informação, a gente tenta descobrir o f de 12. E a gente bota a fórmula de ax. Então, f de 12 igual a, que a gente descobriu que é 2/3, vezes 12, que é o f de 12, né? Que é f de x igual, que na verdade é 12. Então, f de x, então a gente descobre que é 8. E acabou a questão. Olha, nas funções tem o eixo x, graficamente. O que estiver abaixo do eixo x,
a gente coloca como se fosse negativo. E o que estiver acima do eixo X, a gente coloca como positivo. Esse é o estudo do sinal. Enfim, esse foi o vídeo de matemática. Se você gostou, clica no gostei. Se você gostou muito assim, você se inscreve no canal. Tem vídeos toda segunda, às vezes domingo, quando sai antecipado. E se vemos por aí. Eu sou o Denem, tô aí. E falou! Now I'm sure that it's true, 'cause I think you're so good, and I'm nothing like you.